Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo, ou boa madrugada, né? Enfim. Eu vou explicar a matéria da aula do dia 6/3 de estatística dessa quarta-feira, porque eu percebi que muitas pessoas ficaram com dúvida. Nesse vídeo aqui eu vou explicar desde o começo, tá bom? Então, tem conceitos que podem ser considerados básicos, mas eu achei importante porque, né, pode ser que tenha muita gente que não saiba e tudo bem não saber também, então é importante explicar desde o começo. Bom, começando pela média. A média é a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. Bem simples, né? Então, aqui eu coloquei um exemplinho de média, né? Eu tenho os elementos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A média deles é só você somar tudo e dividir por 6. Por 6 porque eu tenho 6 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Então, deu 6,5. A média é 6,5. É isso. Muito importante porque tem outros momentos em que a gente vai precisar saber fazer média. O próximo que eu achei importante explicar é a mediana. A mediana, resumindo, é o elemento do meio em uma sequência em que os elementos estão ordenados. Em ordem crescente. Você pode colocar em ordem decrescente? Pode, mas enfim, ordem crescente é mais fácil, pelo menos pra mim de pensar, né? Então, enfim, aí tem dois casos, né? Quando você tem uma quantidade ímpar de elementos, é simplesmente o elemento do meio. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 3. A mediana é 3, certo? Não precisa fazer conta nenhuma, só olhar. Agora, quando eu tenho uma quantidade par de elementos, eu vou ter que fazer a média entre os elementos do meio. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho dois elementos no meio, certo? 3 e 4. Então, eu tenho que fazer a média entre 3 e 4, que é só 3 mais 4 dividido por 2, que deu 3,5. Então, a mediana nesse caso é 3,5, certo? Próximo conceito é amplitude, que eu percebi que o professor passou bem rápido por esse conceito, mas ele é bem simples e é só a diferença entre o maior e o menor valor. Nesse caso aqui eu coloquei os valores 12, 13, 14, 15 e 16. Então, se é maior menos menor, temos 16 menos 12, que dá 4. Então, a amplitude aqui é 4, certo? Próximo, que pode ter sido um terror para algumas pessoas entenderem, inclusive para mim. Fiquei travada nisso aqui por um tempão. Percentil. O percentil, ele tem a ver com os quartis, que o professor falou. Aí eu vou explicar um por um, certo? Bom, o primeiro quartil, que é esse Q1, ele corresponde a 25% do número de elementos mais 1. Então a formulazinha é só isso aqui, 0,25 vezes n mais 1. N, sempre que eu uso N, gente, é o número de elementos, tá bom? Eu coloquei aqui na legendinha. Com essa fórmula, você vai descobrir a posição do elemento que você está buscando, certo? Ainda não é necessariamente o quartil em si, é a posição em que ele está. Com o exemplo numérico vai ficar mais fácil. Olha só, eu tenho exemplo aqui de 11 elementos, certo? E eu quero calcular o primeiro quartil. Então, eu coloco na fórmula 0,25 vezes 11 mais 1. 11 porque eu tenho 11 elementos e na fórmula tem que somar 1, certo? Então, a gente fica com 0,25 vezes 12, que dá 3. Portanto, o elemento que eu busco está na terceira posição. A terceira posição é o 1,7. Então, o meu primeiro quartil é 1,7, certo? O segundo quartil, ele é a mesma coisa que a mediana. Como eu já expliquei mediana, né? É só o 5,3, aqui nesse caso, né? Esse aqui é o número do meio, 5,3. Eu usei esse mesmo exemplo, tá bom? Para todos. E o terceiro quartil, que segue a mesma lógica, né? E corresponde a 75% do número de elementos mais 1. Então, 0,75 vezes n mais 1. Essa é a formulazinha do terceiro quartil. Usando o mesmo exemplo numérico aqui, eu tenho 11 elementos, né? Então, eu faço 0,75 vezes 11 mais 1, que fica 0,75 vezes 12, que dá 9. Portanto, o elemento que eu busco está na nona posição. Contando aqui, a nona posição é o 12,9. Então, 12,9 é meu terceiro quartil, certo? Também é importante porque vários exercícios da lista pedem para você calcular cada um dos quartis. Então, agora vocês sabem. Esse aqui é a distância interquartil, que é bem facinho de entender. É só a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, certo? Então, é distância interquartil. Desculpa, sujeirinha. Distância interquartil
é igual ao terceiro quartil menos o primeiro quartil. Usando o exemplo anterior no caso, né, a gente achou que o terceiro quartil é 12,9 e achamos que o primeiro quartil é 1,7. Então fica 12,9 menos 1,7, que dá 11,2. Essa é a minha distância interquartil, certo? Tranquilinho. Agora, o terror de todo mundo, que é variância e desvio padrão. Calma aí, vou tentar explicar da forma mais fácil possível, certo? A variância, então, é a soma do quadrado de todos os elementos menos o número de elementos multiplicado pela média ao quadrado dividido pelo número de elementos menos 1. Falando assim parece muita coisa, mas colocando numa formulazinha simples, parece até mais fácil. Olha só, a gente tem cada elemento somado ao quadrado, certo? Então aqui a legendinha, ó, x1, x2 são elementos, né? O xn é o enésimo elemento, significa que é o último, né? Então esse nzinho aqui vai me indicar quantos elementos que eu tenho. O nzinho, número de elementos. E aí aqui eu faço menos n, que é o meu número de elementos, vezes a média ao quadrado, certo? X tracinho é a média. Vamos colocar com exemplo numérico que vai ficar mais fácil. Olha só. Considera essa sequência aqui, né? 5, 8, 3, 5, 6. Eu sempre organizo em ordem crescente, mas aí é mania minha só, tá? Não precisa fazer isso. São 5 elementos, então, certo? O primeiro passo que eu sempre faço é calcular a média, e aí você guarda essa média. Então, calculando a média entre todos, é só somar todos e dividir por 5, né? Que são 5 elementos. A média deu 5,4. Beleza. Agora é só você colocar na formulinha. Tem outra fórmula? Tem, só que eu acho que a outra fórmula é mais trabalhosa do que essa. Essa é um pouco mais sintetizada, mais fácil de fazer. Então, você vai elevar todos os elementos ao quadrado, somando, certo? Então, 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos esse resultado aqui todo, você vai fazer menos 5, porque é o número de elementos, certo? Então, o número de elementos 5 vezes a média ao quadrado. A média deu 5,4, então 5,4 ao quadrado. Tudo isso você divide pelo número de elementos menos 1. 5 elementos menos 1, certo? Fazendo aqui as continhas, né? Cada quadrado deu isso aqui. Menos 5 vezes a média ao quadrado, que deu isso aqui. Tudo dividido por 4, né? Que é 5 menos 1. Realizando essa somazinha dá 159 e essa multiplicação dá 145,8. Tudo dividido por 4. O resultado disso aqui é 13,2 dividido por 4 e dá 3,3. Portanto, a variância é 3,3, certo? Descobriram a variância. Agora o desvio padrão. O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância, desculpa. Simples, só isso. Então, eu repeti a formulazinha que eu coloquei aqui, certo? Só que eu coloquei a raiz quadrada fora. O símbolo da variância é o s ao quadrado e da variância é s, tá bom? Só pra vocês saberem. Pra não confundir, né? Tipo, porque x tracinho é média, né? Também muita gente não sabia, nem eu sabia que isso era média, enfim. Então, esses são os símbolos. Ou seja, sempre que você precisar calcular o desvio padrão, calcule a variância e extrai a raiz. Simples assim. Utilizando o exemplo anterior, nota-se que a variância é 3,3, certo? A gente acabou de descobrir. Então, o desvio padrão é a raiz de 3,3, que é igual a 1,8. Então, o desvio padrão é 1,8, certo? É isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, podem falar comigo, tá bom? Um beijo e bons estudos pra vocês!